Olá, meus amigos, vamos ao estudo da lição número 11, a parte de segunda-feira, dia 6 de 6 de 2022, falando sobre o ataque a José. Obviamente, nós sabemos que todos aqueles filmes que os irmãos de José estavam, assim, planejando, estavam tendo, ia ter um desfecho, assim, não muito agradável para José. Os irmãos de José odiavam ele muito, porque ele era o predileto do pai, porque ele, na visão deles, era um fofoqueiro. Tudo que de mal eles faziam, José ia e falava para o pai, com a intenção de que o pai os repreendesse e eles se emendassem. Porque ele era um fofoqueiro, porque ele tinha, assim, sonhos esquisitos, onde ele sempre se sobressaía diante dos seus irmãos e diante da família. Isso atrapalhava muito todos os planos dos irmãos de José. Eles não podiam fazer nada, que José já estava dizendo para o pai qual era a intenção deles. E José, logicamente, pensava sempre, assim, de boa vontade, que eles se emendassem. Então, para que eles pudessem ser bons, José conversava com eles para que eles não fizessem certas coisas. E por isso, eles odiavam José. E, logicamente, que esse veneno do ódio contaminou a todos os irmãos de José, de tal maneira que eles não lhe falavam mais pacificamente. Por isso que o ódio é um veneno assim que ele pode nos matar aos poucos. O pequeno Zeca chegou em casa muito zangado. E o pai estava lá e disse: "Que foi, Zeca?" Ele disse: "Eu odeio o Juca, eu odeio o Juca. Ele me fez passar vergonha na frente dos meus amigos na escola. Por isso eu desejo tudo de mal para ele. Eu queria que um caminhão atropelasse ele. Eu queria que ele ficasse doente, que nunca mais fosse na escola. Eu queria que ele quebrasse os 2 braços." O pai disse: "Calma, Zeca. Você está muito zangado. Ele não aceita o que ele fez, ele me humilhou. Ele me humilhou." O pai disse: "Zeca, vem cá um pouquinho. Você está muito zangado, filho. Deixa eu fazer um exercício com você aqui. Vamos até o fundo do quintal." E lá no fundo do quintal tinha um varal e tinha uma camiseta branquinha do Zeca que estava secando no varal. O pai disse: "Olha, Zeca, eu quero que você faça uma coisa. Imagine que aquela camisa branca é o Juca. Eu vou trazer aqui um saco de carvão." Foi lá dentro, pegou um saco de carvão cheio, bem grande o saco, e disse: "Filho, eu quero que você pegue essas pedras de carvão e você vai jogando naquela camisa. Imagine que aquela camisa é o Juca e você vai acertar esses pedaços de carvão como se fossem maus pensamentos. Esse você quer uma pedrada, esse você quer que ele seja atropelado, esse você quer que ele quebre um braço, esse você quer que ele quebre uma perna. Vai jogando esses carvão e vai então dizendo o que você gostaria que cada carvão fosse assim que acertasse o Juca." Assim então o Zeca achou divertido a ideia, começou a pegar aqueles pedaços de carvão e jogar naquela camiseta branquinha que estava no varal. O pai disse: "Daqui a pouco eu volto, Zeca, fique aí fazendo esse exercício, daqui a pouco eu volto." O pai foi, demorou uma meia hora. E o pai de longe estava examinando. E o Zeca, então, pegava cada pedaço de carvão, mirava na camiseta e dizia uma coisa feia e jogava na camiseta: "Toma, Juca, isso é para você." Então, depois de meia hora, o saco já estava no final. O pai voltou e disse: "Então, Zeca, como está se sentindo?" Ele disse: "Bem melhor, papai. Parece que eu esvaziei aquela raiva que eu tinha dentro de mim." O pai disse: "Filho, vem cá um pouquinho. Vamos até o meu quarto, quero te mostrar uma coisa." O menino subiu com o pai as escadas. Quando chegou no quarto, tinha um guarda-roupa com um grande espelho. O pai disse: "Filho, olha para o espelho." Quando o Zeca olhou, ele tomou um susto. Só estava os olhinhos e os dentinhos brancos dele. O resto estava tudo preto, inclusive a roupa dele. O pai disse: "Filho, quando a gente deseja o mal para uma pessoa, a gente acaba se sujando mais do que a outra pessoa. Pode ver que a camiseta, você acertou talvez um 5, 6, talvez 10 pedaços de carvão. Mas olha como você ficou. Você ficou mais sujo do que a camiseta. Isso quer dizer que todo mau pensamento que a gente joga para uma pessoa se volta contra nós mesmos. Por isso, filho, aprenda uma coisa. Para a gente limpar o ódio é uma sujeira. E só o perdão é que consegue limpar a sujeira do ódio. Zeca se assentou, disse: "É verdade, papai, eu aprendi a lição de que eu devo perdoar." Na pergunta de número 2, da lição de segunda-feira, a pergunta é o seguinte: como o ódio no coração de uma pessoa pode ser perigoso para a nossa vida pessoal e espiritual e o que isso pode nos levar a fazer? O texto para confirmar essa pergunta está em Gênesis 37, de 12 a 36. Diz o seguinte: "E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém." Lembra de Siquém, que eles mataram os homens? Eles foram apacentar o rebanho lá. Disse, pois, Israel a José: "Ora, vai até onde estão os teus irmãos e veja como eles estão, e como está o rebanho. E me traze notícias." E José foi até Siquém.
e achou um homem, achou José, porque esse andava errante pelo campo. E perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras, jovem? E ele disse: procuro meus irmãos. E disse aquele homem: foram-se daqui, porque eu os ouvi dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe chegando e conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: eis que lá vem o sonhador mestre. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas e diremos para o nosso pai: uma fera o devorou. E ouvindo Rúben, livrou-os das suas mãos, disse: não tiremos a vida do nosso irmão. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua capa bonita de várias cores e tomaram-no e o lançaram numa cova vazia, porque não havia água nessa cova, nesse poço. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos e olharam, e eis que mercadores ismaelitas vinham de Gileade e iam para o Egito. De tal maneira que eles pensaram: que tal se vendermos José para esses mercadores? E tiraram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas que iam para o Egito. E voltou Rúben e tentou chamar José da cova, e como não estava, ele se indignou e disse para os seus irmãos: onde está o menino? E disseram: vendemos para os ismaelitas. E Rúben disse: para onde eu irei agora? Como é que eu vou me apresentar diante do meu pai? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue e mandaram levá-la a seu pai, dizendo: temos achado essa túnica. Não seria essa a túnica do seu filho? E conheceu Jacó a túnica e disse: é a túnica de José, meu filho. Uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco de cinza sobre os seus lombos e lamentou o seu filho por muitos dias. E os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Então, para a pergunta: o que o ódio no coração pode fazer com as pessoas? Como ele pode ser perigoso e como é um perigo para a nossa vida pessoal e espiritual? Resposta: através do ódio, nós podemos cometer muitas loucuras que jamais imaginaríamos cometer. Devemos rogar a Deus que nos transforme e nos dê o espírito de perdão no coração. A pessoa que não perdoa, ela se envenena aos poucos. O ódio é um veneno que a pessoa toma aos poucos, gole por gole. E quem morre não é a pessoa odiada. Quem morre espiritualmente é a pessoa que tem ódio. Por isso que o perdão é o grande antídoto para o ódio. Só o perdão consegue apagar o ódio. O ódio dos irmãos de José era provocado pelos ciúmes que eles tinham de José, porque José era o preferido. José estava sendo cogitado para ter o direito da primogenitura. José tinha sonhos que os irmãos não concordavam, mas Deus estava dirigindo a vida de José. O fato de que José estava errante pelo campo procurando os irmãos e um homem o encontrou era um sinal de que Deus estava dirigindo a vida de José. Por isso, quando José chegou ao Egito, ele não sabia que ali os seus sonhos se realizariam. Seus irmãos foram cruéis, não se importando com o sofrimento do pai e da família toda. Como Jacó sofreu com a pseudo-morte de José. Os irmãos não tiveram dó de Jacó. Eram cruéis, eram frios, eram calculistas. Mas Deus estava dirigindo todas as coisas. E o ataque contra José, na verdade, foi um passo que eles deram para que o sonho de José se realizasse. Deus abençoe neste dia, que haja uma bênção para o seu coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Muitas vezes, Senhor, o ódio toma conta do nosso coração. Nós queremos pedir perdão por isso, pedir que o Senhor coloque o amor e o perdão em nosso coração. Dê uma bênção a todos os meus irmãos que estão assistindo esta lição, que o Senhor dê a bênção a todas as famílias, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, um beijo no coração, e se houver ódio acontecendo em sua família, põe o joelho no chão, ore a Deus e peça que Deus resolva essa situação. Ele vai resolver. Deus abençoe a todos. Amém.